É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, podcast do portal The Playoffs, maior referência nos esportes americanos em língua portuguesa. Esta é a edição número 127, eu sou Miguel Fortunato e a gente vai falar do draft da NBA. Um abraço para você que nos ouve em todos os agregadores de podcast, seja no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, também no nosso canal do YouTube. Faça parte sempre da nossa família USA na Rede, compartilhe. Hoje vamos falar muito do draft da NBA com ele, nosso especialista Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero? Fala, Miguel, ouvinte do USA na Rede. Muito legal estar aqui para falar do draft. Foi uma noite realmente muito agitada e como esperado, né? Após a pick 3, muitas trocas, jogadores subindo, jogadores caindo, surpresas. Foi uma noite realmente muito agitada e acho que a gente tem bastante coisa para falar no programa de hoje. Vamos lá. Exatamente, a gente vai aqui falar time a time, vamos passando pelos times para a gente já falar das duas rodadas, né? O Diego vai fazer a avaliação de cada equipe pela ordem do draft, então a gente começa com o New Orleans, um time que resolveu colecionar jovens jogadores talentosos, trocou o Anthony Davis por diversas escolhas futuras, né, com os Lakers, fora os jogadores jovens que vêm dos Lakers, e agora trocou também a escolha 4 com o Atlanta Hawks, adquirindo mais 2 escolhas do draft, né? Ficou com 3 escolhas no draft. Então, os Pelicans selecionaram o Zion Williamson, né, para surpresa de ninguém, na escolha número 1, melhor prospecto desde Anthony Davis. Tem muita gente falando na mídia que é o melhor prospecto desde LeBron James, eu acho, e a mídia especializada mesmo fala que é o melhor prospecto desde Anthony Davis, né? Para o Zion chegar no Anthony Davis também vai ter que jogar muita bola. Veio também o Jackson Reyes, pivô de Texas. Veio o Nickel Alexander Walker, armador de Virginia Tech. E também o nosso Didi, né, que veio no começo do segundo round, na quinta escolha de segunda rodada, o nosso Didi Lousada, ele que é ala, jogava no Franca. E aí, e o Pelicans? Como foi a noite, Piero? Olha, Miguel, o Pelicans era recheado de muita expectativa, porque o time tinha a escolha 4 e a gente não sabia muito bem o que os Pelicans iriam fazer, né? Como eles montaram esse elenco super recheado de talentos, mas com pouco arremesso, era um time que a gente estava curioso para ver como eles lidariam no draft para tentar, de repente, ajustar um pouquinho a casa. A escolha número 1 era a escolha óbvia, que não teria o que fazer de diferente, escolher o Zion, melhor jogador do draft, espetacular Zion Williamson. Está muito ansioso para ver, ele realmente tem tudo que tem de estatísticas avançadas, do quanto que ele consegue oferecer para um time, ele bateu recordes na NCAA, jogou muito por Duke, era um time que tinha muito talento, mas que era difícil de jogar, né, porque também era um time com problema de espaçamento, as defesas eram muito fechadas para tentar neutralizar o Zion, e ele conseguiu superar tudo isso, mesmo com a lesão que ele teve durante a temporada, ele conseguiu se recuperar bem, voltou, jogou muito, um cara fantástico, definindo ao redor do aro, força física, atleticismo poucas vezes antes visto na história da liga, então é um cara que tem tudo para ser uma das grandes estrelas da liga. Dito isso, não gosto do restante do draft dos Pelicans, porque o Jackson Reyes é um pivô muito promissor, atlético também, bom protetor de aro, mas é aquele pivô que não combina com o jogo do Zion, porque ele não espaça a quadra, ele não arremessa, então acaba ficando muito esse time voltado para dentro do garrafão e que não tem arremesso. Então não sei se o Jackson Reyes é o tipo de jogador que eu queria ver ao lado do Zion. Tanto que quando o Al Horford declinou a sua player option no Boston, eu já pensei na minha cabeça, imagina o Zion jogando ao lado do Al Horford, um cara que sai do garrafão, arremessa de 3, passa bem a bola, e acho que o Jackson Reyes não é melhor esse fit tão específico para o Zion. Por isso que eu achei que, assim, é um jogador de bom valor, mas que eu não entendo que combina tanto com o Zion. O Nickel Alexander Walker é um bom jogador para ser um reserva ali na posição de combo guard, acho um cara bem completo. E o Didi também é um ala que a gente gosta muito, né, brasileiro. Acho que tem um futuro muito bom pela frente. Ótimo defensor de perímetro.
já conseguindo provar no mais alto nível, que é no profissional, apesar do basquete brasileiro não estar no mais alto nível, mas ele já joga profissionalmente, titular, vai ser lembrado pela seleção brasileira daqui a um tempo. Então, eu gosto de alguns jogadores, mas o Jackson Reyes eu não acho que é a melhor combinação com o Zion. Agora, falando do Didi, Piero, o pessoal na mídia americana exaltou muito a qualidade defensiva dele. Diz que no ataque ele tem dificuldade de criar as próprias jogadas e tal. Mais um arremessador de jogada pronta, mas exaltaram muito o esforço defensivo, que é um jogador muito dedicado. Você vê ele com essas características tendo um futuro na liga, se firmando na equipe dos Pelicans? Sim, ele é isso. Ele é um cara com uma ética de trabalho impressionante, né? Muito dedicado, que realmente cada vez melhora mais defensivamente. Ele consegue defender várias posições, desde o cara mais baixo até um ala pivô um pouco mais alto, ele consegue dar conta. Super inteligente assim para defender. Então acho que ele vai ser esse prospecto defensivo. Se a gente pensar na montagem de elenco dos Pelicans, Miguel, a gente tem o Zion Williamson, que é o centralizador das jogadas. Esse time tem o Drew Holiday, esse time tem o Lonzo Ball e o Ingram. Todos os caras que passam bem a bola, que gostam de ter a bola nas mãos. Então justamente o que o Pelicans não precisa de mais gente querendo ter a bola nas mãos, que consigam jogar sem a bola, que espassem a quadra, que arremessem e que defendem o perímetro. Então se a gente for pensar num jogador que se encaixa perfeitamente no sistema, é o Didi. Talvez não esteja pronto logo para a próxima temporada, mas acho que ele vai ter espaço e é o tipo de jogador que o Pelicans precisava. Por isso que eu acho que o encaixe perfeito. O Pelicans está mostrando que vai ter total paciência com jovens jogadores, né? Então acho que ele caiu no lugar certo. Boa sorte para o Didi, a gente torce muito por você. Agora, o Memphis Grizzlies, posição número 2 do draft, Piero Fiorelli, como todo mundo esperava, pegou o Yamoran, armador de Murray State, né? Jogava numa universidade bem pequena, só que era tido como o melhor jogador depois do Zion nesse draft, mesmo jogando em Murray State. E além dele, que deve ser substituto do Mike Conley, né, que acabou de ser trocado para os Jazz, veio o Brandon Clark, na posição 21, power forward de Gonzaga. Foi bem o Memphis, Piero? Eu acho que foi espetacular, assim, muito, muito, muito bem mesmo. O Jamoran era a escolha óbvia aqui, o que ele fez na temporada foi impressionante, mais uma vez levando o Murray State para o March Madness, uma universidade muito pequena lá, né, com pouca tradição no basquete, ele conseguiu levar pela segunda vez consecutiva para o March Madness, e nessa temporada... É tipo aquelas seleções que classificar para a Copa do Mundo já é um título. Sim, né? Mais ou menos isso. Exatamente, e pelo segundo ano consecutivo, e jogou num nível assustador. Tanto que ele era um cara cortado ali para metade da primeira rodada, e cada jogo que ele jogava ele ia subindo. Passou o R.J. Barrett e era indiscutivelmente a escolha número 2. O Memphis Grizzlies, inclusive, trocou o Mike Conley para Utah, pensando nesse prospecto, né? Então o Yamoran é um cara muito habilidoso, infiltra bem, acha ótimos passos, talvez o melhor passador da classe, não, o mais criativo passador de toda a classe do draft, arremessa bem, é um cara bem completo e acho que tem também um bom futuro defensivo, então vai dar bom o Jamoran. Olhando pelo Brandon Clark, é outra pick que eu adoro, assim, porque era um cara que tinha valor, acho, de top 10, eu inclusive queria que ele saísse no Suns na 11, e ele acabou sendo na 21, um defensor espetacular, muito atlético, daqueles caras que vão estar nos highlights direto, porque dá boas enterradas, pula muito, é impressionante o nível dele, tanto dos dois lados da quadra, e acho que combina muito bem com o Jaren Jackson Jr., que também é um cara atlético, que arremessa, que defende, e esses dois caras, mais o Jamoran, montam um dos times mais atléticos da liga no momento, e só com molecada, ainda tem Bruno Caboclo, e etc, Delon Wright, tem muita juventude e muito talento no Memphis, parece que esse rebuild vai ser mais rápido do que a gente imaginava, gostei muito das escolhas. Agora, para eles, que ameaçaram até fazer uma troca, né, na posição número 3, porque eles não vão ter mais o Kevin Durant, né, provavelmente. Mas os Knicks escolheram o R.J. Barrett, que antes de começar a temporada do college era tido como primeiro prospecto, depois o Zion e o Yamoran ultrapassaram. E o Barrett é um cara que abre bem a quadra, né, tem um bom pick and roll, e junto com ele, meu Deus do céu, devia ter lido antes o nome do Ignaz Brazdeikis, de Michigan, que é power forward. Foram bem os Knicks? Aqui eles fizeram o óbvio, né, Miguel? Foram do R.J. Barrett. O Knicks não tinha muita escolha, né? Era o que tinha que fazer, era o melhor prospecto disponível. Eles até fizeram alguns testes na semana com o Kobe White, com o Darius Garland.
Acho que é mais naquele caminho, vai que pinta alguma proposta boa aqui na Pick 3, a gente de repente troca e escolhe um outro cara mais alto, mas no fim das contas era o R.J. Barrett, ele só treinou com Nova York, desde o primeiro minuto que o Knicks escolheu a Pick 3, ele se colocou à frente, falou, eu quero jogar em Nova York, é um sonho meu, quero jogar nos Knicks, não vou treinar com mais ninguém, vocês vão me conhecer, eu vou ser ídolo daí. Então, ele se colocou nessa posição, chamou a responsabilidade para si, e é um cara muito talentoso, né? Não é o meu prospecto favorito pós-Zion, é o Ja Morant, meu favorito, mas é indiscutivelmente um cara que tem muito talento, que o espaçamento da NBA vai fazer bem para ele, o jeito que ele pontua deve se traduzir na liga. Então, é um cara que o Knicks escolheu bem. Era o R.J. Barrett mesmo. O Brazdeikis é um cara mais, assim, de upside não tão alto, né? Ele fez uma boa temporada por Michigan. Inclusive, acho que foi o cestinha de Michigan na temporada. É um cara de segunda rodada, mais para compor elenco. Não acho um upside tão alto. Mas é um cara que acho que pode ajudar, assim, rapidamente. Atlanta Hawks, né, que trocaram com os Pelicans para pegar na escolha número 4 o DeAndre Hunter, de Virgínia, jogador ali da posição 4 também, né, assim como o número do draft dele, joga ali de ala pivô. Além dele, Piero, veio o Ken Reddish, né, que companheiro de Zion e do Barrett em Duke, né, Duke que foi uma flopada no March Madness fantástica, né, o time não ganhou nenhum jogo com tranquilidade, mas enfim, são excelentes jogadores na posição 10, e na quarta escolha de segunda rodada, uma antes do Didi, foi escolhido Bruno Fernando, pivô angolano de Maryland. Isso aí, Atlanta Hawks, trocaram para chegar até a 4, foram agressivos, né, a troca foi a 8 e a 17 para subir na 4, e foram lá para pegar o DeAndre Hunter, né? Porque pensando em talento puro, o melhor jogador disponível aí, segundo a maioria das pessoas, não para mim, mas segundo a maioria, era o Jarrett Culver e em seguida o Garland. Mas eles pensaram em encaixe. Eles já têm o Trae Young, eles já têm o Collins, eles têm o Huerter, eles precisavam de um ala defensivamente de elite e que faz o trabalho sujo. E isso é o DeAndre Hunter. É um cara muito agressivo, muito dedicado, ótimo defensor, boas ferramentas atléticas, que sabe arremessar de 3. Então acho que pensando em combinar no elenco, eles foram lá e pegaram o DeAndre Hunter. Então por isso eu entendo a escolha. E o Ken Reddish é aquele cara que, quando ele chegou em Duke, todo mundo pensava que ele ia ser uma escolha top 5. E ele teve um ano terrível em Duke. Foi muito ruim, muito mal. Mas a gente tem que entender, porque era, assim, complicado. É complicado jogar lá. O jogo era muito voltado pro Zion, as defesas eram muito fechadas, porque como o time não tinha arremessador, os caras fechavam o garrafão, e esse jogo do Ken Reddish, de ser fluido, de bater pra dentro, de ter habilidade pra definir ao redor do aro, ele não conseguia traduzir, porque não tinha espaço pra ele fazer isso. Tinha pouca bola na mão, parecia desinteressado em alguns momentos, e acho que o Atlanta falou, esse cara aqui tem um talento de top 5, sobrou na 10, vamos nele. Acho que aqui tem um upside interessante. E o Bruno Fernando é um pivô mais limitadão mesmo, mais força física lá para ser um jogador de banco de reservas. Então eu gosto desse draft, gosto do DeAndre Hunter e acho que o Ken Reddish, apesar do risco, ele já mostrou que tem talento. Então entendo a escolha do Atlanta. O Atlanta, que se o Trae Young der um passo de evolução, pode incomodar já na próxima temporada. Foi um time que foi muito bem na temporada, assim, né? Eu esperava acima das expectativas. Eu esperava o Hawks o pior time da NBA, e não foi. Foi um time que jogava certinho, teve grandes noites, acho que foi legal e vai continuar sendo legal. Pois é. Graças ao Trae Young, vamos ver o restante da molecada se vinga também. Cleveland Cavaliers pegou o jogador que você queria pro seu time, né, Piero? Darius Garland, armador de Vanderbilt. Além dele, veio também o Dylan Windler, de Belmont, armador, né, ali da posição 2. E o Kevin Porter Jr., na última escolha da primeira rodada de USC, ele que é shooting guard. É isso aí, Cleveland Cavaliers. Esse draft aqui é difícil de analisar, né? Porque o Cavaliers não tem nada no seu elenco hoje. Tem o Colin Sexton, que é o armador lá que fez uma temporada decente na temporada passada. Apesar de ser números meio vazios, né? Ele pegava a bola e fazia o que queria lá. Mas ele conseguiu produzir minimamente bem. E aí o Cleveland apostou em mais um armador, né? Darius Garland. Vamos ver, assim, é muito difícil imaginar os dois jogando juntos, porque são caras que
não costumam passar a bola, né? Eles gostam de arremessar, criar para eles, então vai ser bem difícil. Ainda mais quando você junta o Kevin Porter, que é outro cara peladeiro total. Então, assim, eles apostaram em talentos, jogadores talentosos que estavam disponíveis. O Darius Garland na 5, que era o maior talento, e o Kevin Porter na 30, na primeira rodada. Inclusive, o Cavaliers abriu mão de 3 escolhas de segunda rodada para subir na 30 e escolheu o Kevin Porter. Então, 3 escolhas de segunda rodada. Eles realmente queriam um jogador. Então, o Garland e o Porter são isso. São caras que são agressivos. O Garland é um arremessador impressionante daquela linha Damian Lillard, né? 3 passos atrás da linha de 3, tá metendo o balaço e a bola cai. Então, é um cara que as defesas vão ter que se adaptar. E o Windler, esse sim é um cara mais role player, né? Arremessador de 3 pontos, mais puro. Um arremessador, um ala que tenta ser competitivo na defesa e espaçar a quadra na linha de 3 pontos. É um draft difícil de analisar, porque quando você imagina esses caras em quadra, eu não consigo imaginar todos jogando juntos. Mas eles foram no talento, né? Quem sabe eles conseguem desenvolver aí o Garland. É um cara que eu gosto. Terra arrasada, né? Então, não tem nada. Os mais talentosos. Não tem nada. Jarrett Culver foi a escolha do Minnesota Timberwolves, né, que trocou com o Phoenix Suns para pegar essa escolha. Jogador forte, jogador que costuma defender bem lá no college, né, ele que é de Texas Tech, joga na posição 1, shooting guard. E, além dele, o Jalen Noel, de Washington, na segunda rodada, que é da mesma posição. Não gosto desse negócio de pegar 2 jogadores da mesma posição, mas é o que fez o Minnesota. Eles pegaram 2 alas, basicamente, né? O Jarrett Culver é um cara que joga em todas as posições das alas ali, né? Ele foi muito bem no March Madness, ele fez... A campanha de Texas Tech foi finalista, né? E muito por conta do Jarrett Culver. É um cara que, como você destacou, ótimo defensor, defende múltiplas posições. Eu acho que ele é um... Eu não confio muito no ataque dele, porque o arremesso oscila, ele é forte, mas também não é aquele primor ao redor da cesta. Ele joga muito mais em meia quadra, né? Aqueles arremessos de meia quadra, meia distância, floaters. Mas ele é fisicamente muito forte, tem talento, mostrou perfil de liderança. E aí o Minnesota foi agressivo, né? Se fala muito do Memphis de Minnesota trocando o Andrew Wiggins e aquele contrato horroroso que eles deram pro Wiggins, acreditaram que seria um craque que ele não é. E acho que o Jarrett Culver vem para tentar aproveitar essa lacuna, de ser um ala, um jogador da posição 2, da posição 3, e que consegue ser forte dos 2 lados da quadra. Vamos ver se ele consegue evoluir esse arremesso de 3 pontos de uma maneira mais confiável, que aí faz valer realmente essa escolha número 6. Então, é um draft que eles foram em 2 alas, o Jalen Noel e o Jarrett Culver. Eu gosto do draft de Minnesota. Trocaram o Saric, né? O Saric mais a pick 11 pelo Jarrett Culver, e fizeram a escolha que, na teoria, era a mais óbvia aqui na posição. Pois o Saric que foi moeda de troca pelo Jimmy Butler, agora é moeda de troca para o Culver. Né? O Saric daqui a pouco vai ser empurrado para fora da liga, né? Ele precisa começar a jogar. Pois lembrando que o Saric, ele jogava em Filadélfia com o Monty Williams, que é o novo técnico do Suns. O Monty Williams foi auxiliar do Filadélfia, inclusive o Saric foi segundo no Rookie of the Year, no primeiro ano dele. Então, os primeiros anos do Saric, que ele mostrou muito talento, foi com o Monty Williams como auxiliar técnico em Filadélfia. E dizem que tem muito a mão do Monty nessa escolha nessa opção do Saric vir para o Suns. Então, acho que pode ser um cara que combina porque o técnico confia, né? Quem sabe seja um renascimento pro Saric. 7ª escolha aqui é que eu quero saber a sua opinião, porque esse aqui eu acho mais manchete que notícia, viu, Piero? Kobe White, de North Carolina, armador, né, da posição 1. Ele foi para o Chicago Bulls, né, e era o líder do time de North Carolina, que também foi mal no March Madness. E além dele, veio o Daniel Gafford, pivô de Arkansas. Pois aqui é um time da linha dos desesperados, né? O Buzz não tem armador, não tem ninguém pra colocar. É o Chris Dunn, que é um cara que ainda não se provou na liga, então eles não têm armador. E aí, mas o Kobe White era o melhor disponível? Eu acho que nessa posição? Eu acho que talvez, assim, não tinha muito, não é um draft recheado de grandes armadores, né? Então, eu não gosto muito do Kobe White, mas é aquela coisa, né? Como não tem muitas opções, de repente ele é o que sobra, né?
O Garland, pra mim, era o melhor armador do draft. Óbvio, o melhor armador do draft era o Ja Morant. Mas, assim, a segunda opção me parecia o Garland. Como o Garland saiu na 5, o que sobrou pros Bulls foi o Coby White. Então, eles não tinham material pra subir no draft, né? E não tinha muito o que fazer. Então, foram lá, pegaram o Coby White, que é um cara alto pra posição, é um armador de 1,95 m, com ótimas ferramentas assim para ser um bom defensor. Ele é muito bom em transição, sabe? Muito rápido, acha passes em velocidade. É um jogador muito enérgico, que assim, você olha e você se empolga vendo ele jogar. Mas é aquela empolgação que às vezes parece que é só empolgação em alguns momentos. Dá uns arremessos meio loucos, não é um passador tão confiável, mas ele parece um cara muito talentoso, assim, sabe? Arremessa em movimento, defende com várias posições. Então acho que ele é um cara com talento. Não é o meu jogador favorito. Acho que ele ainda não está pronto para a NBA. Mas como o Bulls estava desesperado por um armador, acho que o Coby White tem sentido aqui nessa escolha. O Washington Wizards pegou um jogador da posição 4, né? O Rui Hachimura, de Gonzaga. Essa aqui para mim... Além dele também, o nosso querido Admiral Schofield, de Tennessee, jogador da posição número 2. Isso aqui é complicado, né? Porque o Rui Hachimura é um cara que eu não gostava muito, nunca gostei, sinceramente. Acho um cara limitado, não é um bom defensor, toma escolhas ruins. Sempre que eu via ele em Gonzaga, eu falava, pô, ele consegue pontuar porque ele é atlético, muito longo e sabe fazer bandejas, sabe ser agressivo. Mas ele parece não ter muito discernimento, assim, do momento de atacar. Não tem arremesso, não é um grande passador, então ele é um cara bem cru, assim. Mas ele evolui a cada ano e ele foi o principal jogador de Gonzaga. Um cara que se destacou lá na Ásia, veio para os Estados Unidos, foi melhorando a cada ano, mesmo sem falar inglês, agora já consegue falar. Então é aquele cara que se dedicou muito para chegar nessa posição. Claramente era um cara que não tinha valor de top 10. O Wizards apostou. Não sei se de repente também trabalhando mais o mercado asiático, né? Ele é japonês. Então o Rui Hachimura foi uma aposta na escolha número 9. Tem muita gente que adora o Hachimura, que acha que esse cara vai ser muito talentoso na NBA. Eu não sou esse cara, mas vamos ver. Agora abra o coração e me fale, Piero, do seu Phoenix Suns e da escolha do jogador Cameron Johnson de North Carolina. Jogava com Coby White, jogador da posição de número 4, e além dele veio também o Ty Jerome, armador de Virgínia. Pois aqui é com certeza o time que mais surpreendeu no draft, né? Porque tinha a escolha número 6, trocou pelo Saric e a número 11, e escolheu o Cameron Johnson. Cameron Johnson era o cara que estava cotado para sair ali na 20, 21, em times mais prontos, né? Porque ele é o melhor arremessador desse draft. Arremessa muito bem em movimento, um baita de um arremessador. Só que, para efeito de comparação, Miguel, ele é 8 meses mais velho do que o Booker. O Devin Booker já jogou os 4 anos de rookie, já estendeu o seu contrato, tá com um contrato máximo, e o Booker é 8 meses mais novo que ele. Então é um cara que jogou todos os anos, é super experiente, super rodado, parece aquele cara que vai chegar na NBA e já tá pronto. Já o físico vai ser esse daí pra sempre, ele já arremessa de forma confiante, mas você não imagina que ele vai ser mais do que é hoje, entendeu? Mas por que nunca foi draftado? Ele nunca se colocou, né, também, né? Ele queria continuar evoluindo, acho que esse draft é um draft mais frágil, de arremessadores, e como a NBA tá louca por um arremessador, ele se colocou lá e acabou saindo bastante alto. Claramente não tem o valor de uma pick 11, mas o Suns tá naquela coisa, eu não quero mais jogadores jovens no meu elenco. Esse é o recado que o Suns tá dando. Chega. Já temos os nossos jovens, agora eu quero o cara pra ajudar hoje, que a gente tem que parar de passar vergonha na liga. E essa escolha do Cameron Johnson, ela indica nessa posição. Não acho que é um valor alto. Eu não teria escolhido o Cameron Johnson na 11, mas ele segue essa linha. E o Ty Jerome é a mesma coisa. O Suns não tinha a escolha 24, trocou a pick do Bucks do ano que vem com o Celtics para pegar o Ty Jerome. O Ty Jerome é outro cara, já mais experiente, jogou dos times mais competitivos do NCAA, bom arremessador, boa liderança. Não é um cara que você imagina que vai evoluir muito, mas o que ele já tem hoje, ele já pode ajudar. Então, eu entendo assim o Suns. DeAndre Ayton e Devin Booker são as caras da nossa franquia. A gente não quer mais projetos futuros, a gente quer caras para ajudar agora. E isso é Cameron Johnson e Ty Jerome. Não amo o draft do Suns, não gosto mesmo. Mas eu entendo a linha. Aqui é o time cansado de pegar projetos futuros e pegou 2 caras mais prontos.
Agora a gente vai falar de um time que escolheu na escolha 12, né? O time do nosso querido Michael Jordan, o Charlotte Hornets. Outro time nesse draft que pegou um cara na posição 4 que arremessa bem de 3, né? O P.J. Washington, exatamente. Ele que veio de Kentucky, de universidade aí tradicional. E além dele, quase no final ali, na escolha 22 da segunda rodada, veio o Jalen McDaniels de San Diego, também da posição 4, e antes também o Cody Martin de Nevada, que é ala, né? Joga na posição 3. É isso, o P.J. Washington é esse cara, o protótipo de jogador da posição 4 em small ball de hoje em dia, né? Aquele cara não tão alto para posição 4, mas um pouco mais alto do que a posição 3, então ele joga tanto na 3 como na 4, é um cara que arremessa bem de 3 pontos, defende bem, acho que tem talento, é um cara que ficou meio esquecido nesse draft, não esperava ele saindo na loteria, fiquei bastante surpreso, mas aqui é uma escolha de um jogador que encaixa mais ou menos do que você precisa na NBA de hoje. Acho que o P.J. Washington será um bom jogador na NBA, eu gosto dessa escolha dos Hornets. Agora vamos seguir com o Miami Heat, que escolheu o armador de Kentucky, o Tyler Hierro, né, companheiro do Washington, e além dele o KZ Okpala de Stanford, ala. O Tyler Hero é uma escolha que eu não gosto muito, acho ele um cara mais limitado, assim, sempre que eu vi ele não me agradou muito, ele parece aquele role player, né, vem, arremessa bem de 3, consegue arremessar, tem um bom lance livre, e é isso, assim, sabe? Ele é um arremessador em potencial, mas não com perfil atlético, altura, que me encante, assim. Ele é mais esse tipo de jogador, que vai arremessar de 3 pontos e ser esse cara que cumpre uma função determinada no time. É um jogador que eu não gosto muito. KZ Okpala era um cara cotado para a primeira rodada, que o Miami Heat conseguiu na segunda. É um draft mais ou menos. Eu confesso que não sou o maior fã do Tyler Hero. Pois é, e agora a gente fala do Boston Celtics, que trouxe o Romeo Langford, da Universidade de Indiana, ele que é ala e que é considerado um jogador muito criativo, um jogador de instintos ofensivos, segundo os analistas americanos. Além dele, mais 3 escolhas, né? Na 22ª escolha veio o Grant Williams, de Tennessee, ele que é da posição 4. No começo do segundo round, na 3ª escolha, veio Carson Edwards, de Purdue, jogador armador. E na 21ª da segunda rodada, veio Tremont Waters, de LSU, ele que é também armador. Aqui é um draft que a torcida do Celtics não gostou muito pela falta de agressividade do Danny Ainge, né? Boston Celtics tinha 3 escolhas de primeira rodada, inclusive trocou para baixo as escolhas, então não subiu no draft, não foi agressivo nem um pouco, e fez escolhas de jogadores bons, assim, o Romeo Langford e o Grant Williams são caras mais prontos, assim, principalmente o Grant Williams, né? Inclusive no programa de terça-feira do The Playoffs na WP, o Ricardo me perguntou quem que eu imaginava que seria um grande steal de segunda rodada, ou final de primeira rodada, que eu gostava muito. E eu falei o Grant Williams, porque quem viu o Tennessee jogando, viu o que esse cara é capaz de fazer. Ele é muito bom, só que ele é baixo. Então ele é um cara da posição 4 bem baixo, mas ele é muito esforçado, joga com uma energia impressionante, consegue pontuar, defende bem. Acho que o Grant Williams tem tudo a ver com o Boston Celtics e acho que vai já ajudar de imediato. O Romeo Langford, eu tenho minhas dúvidas, mas tem muita gente que gosta dele. O draft do Boston Celtics tem bons jogadores, o Carson Edwards, por exemplo, o Celtics precisa de um armador, acho que é um cara que tem talento também para você produzir na armação. Eu acho que o Boston foi pouco agressivo e não aproveitou as oportunidades criadas, né? O Boston tinha a escolha 20 e tinha o Brandon Clark ali disponível, que era um cara que eu gostava muito, e acho que o Boston desperdiçou essa oportunidade. É um draft bom, mas pouco agressivo. Pois é, e o Boston Celtics aí numa incógnita como será o futuro. Nossa, total. A torcida esperava um draft mais animador, né? Com 4 escolhas. A gente não sabe o que vai acontecer com o Boston, porque o Al Horford declinou a sua player option e parece que não vai ficar. O Kyrie Irving já era. E meio que o Boston ficou nesse limbo aí. Vamos ver como eles vão se remontar. Tô curioso.
Pois é. E agora, seguindo com o Detroit Pistons, que apostou num jogador de Guiné, né? Jogava lá em Guiné, o Sekou Doumbouya, ele que é da posição 4, é 6'9" de altura, jogador alto. E, além dele, o time também fez 4 escolhas, todas as outras na segunda rodada, né? Na 7ª escolha, o Devidas Siridis, da Lituânia, ele que é ala. Outro ala veio de Nebraska, o Isaiah Roby, e veio também um armador na 27ª escolha da segunda rodada, o Jordan Bond, de Tennessee. Eu acho que aqui o Detroit se deu bem porque o Sekou Doumbouya estava cotado para o top 10, né? Durante todo o draft, principalmente pelas ferramentas atléticas dele, assim, né? Muito longo, alto, que joga em várias posições, pode ser de pivô até ala, então joga em todas. É um cara que eu vi muito pouco, ele joga já profissionalmente no futebol, no basquete francês, já joga profissionalmente, então já tem um nível competitivo, consegue minutos por lá, e isso já impressiona, né? A NBA está cada vez mais ligada nisso, jogadores muito jovens que conseguem jogar no basquete europeu em um bom nível, né? Em primeiras divisões, em campeonatos internacionais, e o Doumbouya já é esse cara, mas eu vi pouco, confesso. Do que eu vi, não me parece um cara tão talentoso assim, ele é muito mais um cara ainda cru, que vai ser preparado, mas ele, de forma atlética, física, impressionava tanto que ele estava cotado para o top 10. E acho que o Detroit Pistons percebeu essa oportunidade, viu o upside aqui que você tem nesse cara e escolheu ele. E mais uma vez teve várias escolhas de segundo round, né? Como é um time que tem pouca flexibilidade financeira, na temporada passada eles se movimentaram para ter escolhas de segunda rodada. E mais uma vez, o Detroit vai lá, faz 3 escolhas de segunda rodada, jogadores que eles imaginam que já podem ser úteis. A tentativa de ser criativo após um cap tão travado. Acho que foi um bom draft de Detroit. Se um desses 3 da segunda rodada já viu um jogador útil de rotação, já valeu a pena. Já valeu a pena, é o que o Detroit precisa, porque como eles já fazem umas 3 free agents que eles não conseguem fazer nada, então vai na segunda rodada, e na primeira rodada eles conseguiram pegar um cara que estava numa posição que já tinha passado a posição dele, então ele tem um valor muito alto na 15. Então gosto do draft de Detroit. É porque para você que está acostumado mais com a NFL, no draft da NFL o jogador vem para jogar, né? Porque são muitas posições. No basquete são 5 no time titular e aí, dependendo do treinador, você joga com 2, 3, 4 ou 5 na rotação. Né? Então não é todo. Muita gente vem do draft, mal joga, entra no garbage time, não vai se pra firma. D-League, né? Vai pra D-League, então, vai pra D-League. Às vezes o cara é draftado agora e nem joga na NBA. Então, se você tem 4 escolhas, você tem uma margem de erro maior para poder pelo menos ter 1 ou 2 aí que virem jogadores úteis para a franquia. Chuma Okeke é a escolha do Orlando Magic, ele que é da posição 4 de Auburn, jogador aí que vem para somar no time do Magic, foi a única escolha da equipe de Orlando, a equipe favorita dos brasileiros que vão à Disney no draft. A gente saiu de Sekou Doumbouya para Chuma Okeke, né? Os nomes mais maravilhosos que podem existir, né? Inclusive esse draft é um draft de nomes maravilhosos, né? Já falou de KZ Okpala, daqui a pouco tem Bol Bol, são nomes maravilhosos. E o Chuma Okeke foi bem surpreendente, né? Porque ele era um cara muito cotado durante muito tempo, só que ele teve uma lesão grave de joelho. Se eu não me engano foi ligamento cruzado, mas ele teve lesão grave. E foi caindo, mas acho que o Orlando viu o talento aqui. É outro desses caras com atleticismo impressionante, com talento. E a Orlando fez essa pique única, né? Não tinha ninguém na segunda rodada. Foi na 16 e escolheu o Okeke para completar esse elenco. Vamos ver. Mais um ala com esse perfil, né? O time já tem Jonathan Isaac, já tem Aaron Gordon. E vai mais uma vez assim. Era um time desesperado também por armador. Apesar de ter o Markel Fultz por lá agora. Mas que acabou optando por mais um ala. Agora o meu Indiana Pacers foi buscar na Geórgia o Goga Bitadze, né, que viralizou, ficou muito famoso por conta da coletiva com Zion Williamson, onde trilhões de microfones e câmeras foram no Zion e ele ficou ali na mesa ao lado na coletiva sem ninguém, né? E aí Draymond Green, o Dwayne Wade e outros jogadores famosos mandaram mensagens de incentivo via Twitter para ele usar isso como combustível para provar que merece atenção. O Goga Bitadze é o novo pivô
do Indiana Pacers, Piero Fiorelli. E é engraçado também que quando ele foi chamado, ele tava no Green Room, né? Então ele tava lá presente. Quando ele é chamado, aparece lá os ídolos, né? Maior ídolo é Zaza Pachulia. A pessoa que ele mais gosta é o Zaza Pachulia, mas dá pra entender, né? É o jogador da Georgia, que tá na NBA. Tá natural que seja um ídolo dele. Não é porque ele gosta necessariamente do jogo do Zaza e se espelha no jogo do Zaza. A gente tem que entender o seguinte, Piero, te interrompendo. O Zaza Pachulia lá na Geórgia, ele não é essa piada que ele é aqui. Não. Aqui a gente considera o Zaza Pachulia um jogador até em forma de deboche, né? Que é um cara pesadão que não faz muita coisa. Assim como alguns brasileiros que jogam na NBA e a gente demonstra algum carinho, lá fora eles podem considerar uma piada também, a gente nem sabe, entendeu? Só um exemplo. Então, o Zaza Pachulia é um vencedor por ser da Geórgia e estar na NBA, assim como o Goga agora. O Zaza é muito mais conhecido nas polêmicas, né? Quando ele vai dando cotovelada nos caras, dando bica. Ele é esse tipo de jogador, né? Arruma confusão e tem esse perfil, mas os caras amam ele lá e dá pra entender. Concordo plenamente com o que você falou. O que eu falei antes do draft, né? E até comentei com você. Eu gosto muito do Goga Bitadze, assim. É um cara muito completo, que já consegue jogar em bom nível na Europa. Ofensivamente, assim, eu acho que é perfeito para a NBA de hoje. Apesar da questão da defensiva dele, né, ele é um cara que faz muitas faltas. Sempre que a gente lê os scouts dele, ele é um cara que faz muitas faltas. Ele é meio louco, né, toma falta técnica, joga de uma forma muito apaixonada. Mas quando você vai olhar ele jogando, como ele arremessa, como ele se mexe na quadra, como ele joga de costas para cesta, você fala, pô, esse cara aqui tem muito, muito talento. E como se falou já do Pacers trocando, né? Ou o Miles Turner ou o Sabonis, porque eles não conseguem jogar os dois juntos. Apesar dos dois serem bons. São as únicas moedas de troca úteis do plantel atualmente. Então, como os dois não conseguiram jogar juntos, ou é um ou o outro, e os dois são bons, de repente se livra de um e tem o Goga aí como um projeto futuro, que eu gosto muito. E a noite do draft do Indiana foi melhor ainda, porque teve aquela troca do TJ Warren, né? Que é um cara que eu gostava no Suns, apesar de o Suns ter tantos alas e precisar de espaço salarial para assinar com um armador. O TJ Warren, como o Suns precisava se livrar de contrato, deu o TJ Warren uma escolha de segunda rodada por dinheiro. O Pacers não se livrou de nada. É só para absorver o contrato do TJ Warren, que é de aproximadamente 15 milhões. É um pouco caro? Mas, porra, é exatamente o que o Pacers precisa. Um cara que é bom no ataque. O TJ Warren é um bom cara ofensivamente. Arremessa de 3 pontos, é agressivo. Então, eu achei a noite do draft do Pacers ótima, porque não perdeu ninguém e conseguiu o meu pivô favorito, mais o TJ Warren. Gostei muito dos movimentos dos Pacers. Os Pacers, eles são muito bem treinados, né? Desde o Frank Vogel, né? Aquela identidade de um time muito bem treinado, dedicado. Então, falta gente para botar a bola na cesta, né? Então, o TJ Warren o TJ Warren é um cara que bota a bola na cesta. É isso. Então, exatamente por isso que o time desembolsou uma grana e precisa de jogador que bote a bola lá dentro para poder sonhar mais alto. Lucas Samanic veio da Croácia, né, e vai jogar no San Antonio Spurs, né, um time que gosta de estrangeiro. Sim. Por essência, por DNA, traz mais um. Além dele, veio o Keldon Johnson, de Kentucky, jogador da posição 3, e também o armador Kindary Westerpoon, de Mississippi State. Aqui é a típica escolha Spurs, né? Lucas Samanic, o cara que se destacou aí nos Combines, foi um vencedor dos Combines. Vi muito pouco do Samanic, pra te falar a verdade. Aqui é uma análise totalmente sem ver, mas quem viu fala que é bom. Então, eu confio nos Spurs. Eles foram lá no Samanic. E o Keldon Johnson é aquele tipo de escolha de cara que caiu muito. Tava ali cotado também pra meiuca do draft e sobrou na 29. Jogador que tem talento, boas ferramentas físicas. Então, acho que é um draft com cara de Spurs. Um europeu e um jogador que tava cotado lá no meio, que eles conseguem pegar lá no final. Então é isso. Vamos ver, né? É difícil falar do Spurs, porque eles normalmente acertam. 76ers trouxe Matisse Thybulle, jogador alto também, ala de Washington. É isso aí. O 76ers que trocou essa escolha com o Boston, né? Porque era do Boston e o Sixers subiu para pegar 20 e escolheu o Matisse Thybulle. Pegou até o Shayok, mas no final da segunda rodada. O Thybulle é o seguinte, tudo que a gente viu dele e o pouco que eu vi também ele em Washington, espetacular defensor, espetacular, daquele nível Jimmy Butler, assim, dentro de upside defensivo, muito bom defensor,
E por enquanto é isso. Tudo que eu vi ofensivamente dele parece não saber muito bem o que fazer. E a gente olha para um Philadelphia que é outro time desesperado por arremessadores, que precisa de jogadores na posição de armação, e eles foram num cara que eles já têm lá, que é Jimmy Butler, Tobias Harris. Eles têm que assinar ainda, a gente não sabe se vão assinar. Mas o Philadelphia aposta nesse perfil de jogador. É muito, muito bom defensor pro futuro, isso é o Tibuli. Oklahoma City Thunder pegou o Darius Bazley, jogador da posição 3. Essa pick aqui eu odiei, sinceramente, porque o Thunder é outro time também que precisa de armador, precisa de arremessador, e pegou um cara que, na teoria, não sabe arremessar, que não jogou o college, né? Ele jogou o high school, recebeu propostas e não quis jogar o college, ficou o ano inteiro parado, praticamente treinando pro draft, e aí o OKC apostou nesse talento que ele tem. É outro cara que, aqui, eu vi muito pouco do Darius Bazley, porque ele não jogou no college. Tudo que a gente tem é de high school dele. Dizem que é muito bom, mas não é o tipo de jogador que eu imaginava que o OKC ia pegar. Inclusive se falava muito do Cameron Johnson, que o Suns pegou, Miguel, nessa 23, que era esse cara mais pronto, para um elenco já pronto, que arremessa de 3 pontos. Como o Ken Johnson saiu na 11, eles acabaram pegando o Darius Bazley. E o Portland Trail Blazers, por sua vez, pegou o Nasir Little, de North Carolina, o jogador da posição número 3. E é louco, né? Lembra quando a gente começou a fazer os primeiros mocks, falar de draft? Cara, o Nasir Little era o quê? Escolha 3, 4? E ele simplesmente... Como ele virou banco em North Carolina, ele foi caindo, não conseguiu jogar bem no college e o Portland pegou na 25. Eu não gosto, mas a gente imaginar um cara que era top 5 saindo na 25... Bom, acho que o Portland foi bem. Tem que arriscar também, né? Não adianta isso. Só pegar o certo. É um jogador que estava cotado para sair até na frente do Kobe White, né? Então, com certeza. Vale a pena o risco. E saiu na 25, putz, vale pro Portland. Vamos lá, tem que desenvolver. É um trabalho longo, ele parece ser bem complicado assim de se desenvolver, mas ele é impressionante em força física, em velocidade, em atleticismo. Quem sabe não dá bom. Na 27, o Los Angeles Clippers foi de pivô, né? O Mifonglu Caben. Ele que veio de Florida State, além dele também na segunda rodada veio o Terrence Mann, também de Florida State, né? Jogadores da mesma universidade. Sim. Indo para Los Angeles. O Kabengele, ele serve muito porque eu falei do Grant Williams em Tennessee, que foi para Boston. É um cara que joga com uma energia que você fica empolgado. Quem viu Florida State jogar, Florida State é da conferência de Duke, e Florida State fez jogos muito legais contra a Duke. E sempre eu me impressionava muito com o Kabengele, assim, porque ele era o sexto homem do colegial, mas jogava muitos minutos. Super atlético e luta pelo rebote, e defende, dá trombada, e vibra, e a torcida vai junto com ele. E acho que é típico jogador que o Clippers precisa pro seu banco. Então adoro essa escolha do Kabengele, acho que ele vai dar certo sim na liga. O atual, nossa, é até difícil falar isso, né? O atual vice-campeão da NBA, o Golden State Warriors, draftou Jordan Poole, né? O time que pode até estar forçando aí um recomeço, né? Não sabe se vai manter o Klay Thompson, um jogador que joga na posição do Klay Thompson, né? Ele que é de Michigan, e além dele vieram o Alan Smalski, da Sérvia, né, que é pivô, e o Eric Pascal, de Vila Nova, que joga na posição número 4. Pois é, eu gosto do Eric Pascal, aqui é um cara que já também é um pouco mais velho, mas acho que pode ajudar na liga, é um ala pivô mais baixo, talvez pela explosão, pode ser um cara útil. A escolha de primeira rodada foi o Jordan Poole, que tudo que a gente viu do Jordan Poole é ele arremessando. Então é aquele Warriors que a gente viu tendo problemas de espaçamento no final, né? Aqueles caras que não arremessavam. A gente ficava até, alguém precisa arremessar. O Toronto pagando pra ver uns 2, 3 caras falando arremessa, e os caras não arremessavam. O Jordan Poole é esse cara, não sei se ele vai chegar já pra jogar, mas arremessa de 3 pontos. E o outro jogador, que é o gringo da Sérvia, o Sam Mailagic, vi muito pouco dele também, mas tem um dado interessante. Ele é do time de Liga de Desenvolvimento do Warriors. E ele jogou lá, só que ele entrou no draft. Então, o Warriors ele teve que trocar a escolha para poder pegar a 9 da segunda rodada para escolher um jogador que jogava com ele nas D-Leagues. Então, é interessante isso. Agora, fechamos os times que escolheram na primeira rodada. Um destaque claro da segunda rodada, né? Dentre os que só escolheram nela, o Bol Bol, né? Jogador Sim. que gera muita expectativa, foi para o Denver Nuggets, vai jogar junto com o Jokic.
E o Denver Nuggets trocou por essa escolha também. Se eu não me engano, era de Detroit. Acho que é Detroit. Miami. Verdade, Miami, e aí o Denver foi lá e trocou pelo Bol Bol. E se a gente for lembrar, quem que o Denver escolheu no draft passado? Michael Porter Jr., lembra? Que ele não jogou essa temporada, tinha problema nas costas, e ele não pisou na quadra. E o Bol Bol, mais uma vez, o que o Denver tá apostando? Em 2 caras cotados muito alto e que tem problemas de lesões. Ou seja, ninguém quer eles, mas o Denver tá apostando. Já tem o elenco pronto? Quem sabe em um desses 2 você acerta na veia, porque o talento tá ali, o Bol Bol é muito bom. Só que ele é magrelo, muito alto, com aquele injury prone total. A cara de jogador que vai viver machucado. E o Denver, na segunda rodada, o Bol Bol foi lá e apostou. Gosto desse tipo de agressividade e gosto desse tipo de ousadia para um time que já está quase pronto apostar tanto no Michael Porter e agora no Bol Bol. Os atuais campeões da NBA, o Toronto Raptors, escolheram apenas na 29ª escolha do segundo round, no finalzinho do draft, o Dian Hernandes, jogador de Miami e pivô. Pois é, mais um jogador que teve problema de lesão no NCAA, no ano anterior a esse. É claramente uma escolha que vai para D-League no momento. É um cara só que o Toronto tinha ali a opção, pegou um cara para desenvolver, não parece que já vai entrar no elenco. O Raptors não fez nenhum movimento que realmente se destaque nesse draft. E para fechar, né, o time do momento, o time que manchete de todas as notícias, o Los Angeles Lakers, né, que trocaram aí diversas escolhas com os Pelicans, né, que originalmente teriam a 4ª escolha, pegaram só na 16ª da segunda rodada, Talen Horton-Tucker, jogador da posição número 3 de Iowa State. É um cara elogiado, mas que, inclusive, nas entrevistas que eu vi hoje, ele relata que não fez nenhum workout com o Lakers, sequer se reuniu com os Lakers, não fez nenhuma entrevista. Então eu não sei como o Lakers tirou da cabeça que o Talen Horton-Tucker seria a escolha certa, sendo que eles nem se reuniram com ele. Mas o Lakers foi lá, tá precisando de gente pra jogar, é um contrato de segunda rodada, né? Então você não precisa ter ele na folha, se você quiser simplesmente dispensar, você dispensa. Tá começando do zero. Não é uma escolha que chame tanta atenção, principalmente quando a gente pensa que sequer se reuniram com ele. Grande vencedor do draft, quem foi a equipe que escolheu melhor? Pra mim, Memphis Grizzlies, com certeza. Adoro o Clark e adoro o Ja Morant, combinam super com o elenco que o time tem hoje. Tô muito ansioso pra ver, muito ansioso mesmo. Valeu, Piero, até a próxima, aquele abraço. Valeu, Miguel, grande abraço pra você, todos os ouvintes do SA na Rede. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final e passando a programação. Então, na terça-feira tem The Playoffs na AWP, nos mesmos agregadores de podcast, falando mais da NBA, repercutindo mais as notícias que com certeza virão de trocas entre as equipes. E na sexta-feira sai o USA na Rede, voltando à programação de previews da NFL, dessa vez com a NFC Sul, a divisão do New Orleans Saints. Aquele abraço, boa semana, até a próxima!